Vamos começar a nossa aula de hoje, nesse início de semana maravilhosa. Estamos aí no meio para o final do mês de TV. Galera, como ter Hashem como meu melhor amigo? Nós sabemos que a mente humana, ela não é tão capacitada a ponto de conseguir entender Hashem por completo. Porque nós somos limitados, como eu falo na minha aula, que é Provas da Torá e de Deus através da lógica, fala no meu canal Essis, e lá eu explico bastante a filosofia da mente humana diferente de Deus. E a gente vê que é difícil a gente, durante a vida, alinhar com tanto sucesso o nosso pensamento com o pensamento de Hashem. Como eu sei disso? Porque está escrito na Torá, Deus falando para Moshe Rabbeinu, para Moisés, para falar para o povo. Lo marchevotai, marchevotechem. Os meus pensamentos divinos não são iguais aos teus pensamentos humanos. Ou seja, não adianta a gente achar que é a coisa mais óbvia do mundo servir a Hashem da forma exata. Entender que existe o Criador do mundo, entender que existe bom e mal, entender que existe recompensa e castigo, é uma coisa que é muito mais natural para a mente humana. Nós assistimos o mundo, nós assistimos a diferença entre o amor e o ódio. Nós vemos com nossos próprios olhos a diferença entre uma pessoa espiritualizada de uma pessoa sem espiritualidade. Isso a mente humana consegue chegar, inclusive, com facilidade. Porém, tentar entender o pensamento humano, o pensamento de Hashem, é uma coisa difícil. Ele é tão difícil que até o reformismo judaico, que não é sequer judaísmo, ele bate nessa tecla. Você acha que Deus se importa com isso? Você acha que Deus se importa se você botou tefilim? Você acha que Deus se importa se você botou mezuzá? Deus quer o seu coração. Se Deus quisesse só o coração da pessoa, ele só criava um coração, que ficava parado ali, e ele era o coração de Hashem. Pronto, agora Hashem tem o seu coração. Hashem, ele quer a nossa atitude. Hashem quer o nosso discernimento entre o certo e o errado. Hashem quer pensamentos, falas e ações que compactuem perfeitamente com a vontade de Hashem. Hashem não pediu, tá certo? Para que nós recebamos a vontade de Hashem como: pô, Deus, obrigado que você fez isso por mim, agora começa a se cancelar para mim. Como se Deus agora, ele que vai servir ao ser humano. O sentimento egocêntrico humano, ele faz com que muitas vezes nós ajamos dessa forma. Deus, o que você vai me dar? O que você está me dando? Por que você não me deu? Que injustiça é essa? Por que é assim que está acontecendo? E aonde começam as perguntas em relação à emuná, a fé judaica, normalmente não há respostas. E aonde uma pessoa não tem perguntas, ele já tem as respostas. Esse pensamento inicialmente não parece judaico, porque a gente está acostumado que no judaísmo a gente indaga tudo, a gente pergunta tudo, verdade? Nós indagamos, nós perguntamos, nós questionamos, mas tem um limite para questionar, e o limite para questionar é quando você está falando de Deus. Deus é uma coisa que a sua mente é limitada, ela é finita, ela é mínima. É mais do que se a gente comparar, é mais do que se a gente comparar uma formiga com um ser humano. Então, quando você começa a fazer perguntas a ponto de indagações, enquanto eu não entender por que Deus está fazendo isso comigo, eu também não vou gostar mais de Deus. Tipo, fazer pirraça. Esse tipo de pergunta / indagação, ele não é uma coisa saudável dentro da Torá. Não é saudável para ninguém da humanidade. Perguntar a Hashem, o que você quer de mim? Hashem, como eu posso te servir melhor? Hashem, como eu posso ver mais ainda o seu amor por mim? Ótimo, essa é uma pessoa querendo se aproximar de Hashem. Hashem, eu quero entender melhor o tefilim. Hashem, eu quero entender melhor o Shabat. Ótimo, isso é judaico, isso é para se perguntar. Mas a pergunta em formato de indagação, quase que uma contradição da qual você está indo de encontro contra o que Hashem está te falando, isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa saudável. Nós falamos já em algumas aulas nossas que Amalek, esse povo amaldiçoado por Hashem, que tentou atacar o povo judeu por muitas vezes, ele atacou o povo judeu pela primeira vez na cidade de Refidim, perto da saída do Egito, quando o povo começou a dizer: Hashem, por que você fez isso com a gente? Por que você não deixou a gente no Egito, que lá era melhor? E o próximo versículo é: e veio Amalek. Ou seja,
que a gente aprende daqui? Tem certas perguntas que elas não são perguntas, que elas são uma afronta. E tem certas afrontas que elas não terminam bem. O ser humano, ele começa a entender o que é sabedoria quando ele procura com humildade o que Hashem quer dele. E não, Hashem, será que você ainda não viu o que eu quero de você? Óbvio que Hashem já viu o que você quer dele. Ele sabe o que você quer dele desde que ele criou o mundo. Ele já sabe que o Elial vai estar em 5.778 no calendário judaico, que é o certo, né? Querendo alguma coisa. Ele sabe que você que está assistindo aí, seja Maria, seja Yehudá, seja Moshe, seja Ricardo, você, Hashem já sabia o que você ia querer. Sabe tudo. Então, a partir do momento que a gente pensa bastante sobre isso, obrigado Hashem pelas 270 pessoas ao vivo, quando a gente começa a pensar sobre isso, então a gente começa a chegar na primeira conclusão, que o nosso ponto de partida para criar um amor, uma amizade com Hashem, ele começa da forma errada. E aí isso começa a trazer uma das piores degradações da mente humana, chamada expectativa e frustração. Nas 4 aulas que eu dei sobre psicologia na Torá, que é uma série de 4 aulas, vai assistir sobre tristeza, arrependimento, temor, como lidar com Hashem, amor, ódio, eu não falei tanto dessa parte. Mas a parte da expectativa e da frustração, ela é uma das coisas que mais podem acabar com o ser humano. Pessoal, vou dar para vocês um exemplo. A gente sabe que hoje em dia a gente é baseado muito em filme. A gente baseia os nossos sonhos em filmes. Já que os sonhos não são reais, eles se tornam raciocínios de utopia das nossas mentes. Então você está acostumado a assistir um filme que um cara bonitão, que parece que ele é desajeitado, mas no fundo ele é o bonzão, e que ele chega numa mulher que ela parece feia, mas na verdade ela é uma das mulheres mais lindas do mundo, mas por ela ter autoestima baixa, ela prende o cabelo e usa um óculos brega. E aí quando esse cara começa a conseguir seduzir a mulher, essa mulher do meio pro final do filme tira os óculos, bota uma lente, solta o cabelo, reproduzem a mulher toda e agora ela vira uma das mulheres mais bonitas do mundo. E o filme termina com eles num carro com o capô aberto, abraçando o ar, abrindo as mãos e gritando "Eu sou feliz", com um clipe de música bem atual da qual todos são apaixonados. Essa é a expectativa já comprometida com a frustração. Todo mundo tem a beleza hollywoodiana, todo mundo no final das contas consegue o que quer da forma que quer, todas as pessoas malvadas morrem no final e todas as pessoas boas são recompensadas eternamente. Isso é um perigo muito grande na mente humana, porque não é assim que Deus providencia o mundo. A providência divina não é feita de uma conta que ela começa e termina nesse mundo. Ela começa antes desse mundo, em outra vida passada, e na verdade desde que você veio da partícula do primeiro homem do mundo chamado Adam Rishon. E ela se estende de forma alastrante, ela se estende até a última encarnação, até a sua vida após a morte, que é uma aula bem legal que eu tenho no canal também sobre isso, e ela se estende imensamente. Então a conta que o ser humano faz do por que Deus fez, por que Deus não fez, ela já é baseada no primeiro erro, que é o primeiro versículo Passuk que nós trouxemos aqui. Os meus pensamentos, Deus, não são igual aos teus pensamentos humanos. Não adianta pensar em Deus com uma mente humana. E aí começa toda a dificuldade do ser humano. Por que eu tenho às vezes irritação com Hashem? Por que às vezes eu fico até com raiva de Hashem? Vamos falar aqui em português, claro. Por quê? Porque eu não entendo sequer como Hashem providencia esse mundo. Eu não entendo quais são as prioridades de Hashem. E eu não entendo qual que é o objetivo dele comigo. Primeira coisa que a gente tem que saber é que Hashem, ele só criou o ser humano, assim como qualquer criatura, por amor a ele. Um amor que um pai e uma mãe têm pelo filho, o filho jamais vai ter pelo pai e pela mãe. A famosa frase, que já é uma frase mundial, uma mãe e um pai cuidam de 10 filhos. E 10 filhos, às vezes, não cuidam de uma mãe e de um pai. Porque quanto mais você doa de si, mais você ama ele.
E isso é exatamente a analogia das gerações que estão se aproximando de Mashiach. Quanto mais Hashem está aproximando a gente do juízo final, guerra de Gog e Magog e toque do shofar da vinda de Mashiach, mais ele está mostrando que o ser humano, entre aspas, o mais simples do mundo, o menos sábio, o mais humilde, mas não humilde agora de humildade de Moisés, e de humildade às vezes não ter tanta situação financeira ou tanta sabedoria, ele é um diamante incrível para Hashem. E a prova disso, sabe qual é a prova disso? É que Deus ele criou o mundo já sabendo, e não só sabendo, planejando que no final dos tempos, que somos nós hoje em dia, nós somos pessoas extremamente com instinto animal, nós somos pessoas errantes, nós somos pessoas que nós somos teimosas, nós somos pessoas que somos literalmente um filho mimado de Hashem. E quando Hashem mostra isso pra gente, ele prova isso por nós sabermos que Deus está acima do tempo e do espaço. Ou seja, o que Deus conhece de você agora que está me assistindo e de mim, Elial, é o que ele já sabia que iria acontecer desde antes dele criar o mundo. Então, é garantido filosoficamente que ele te ama. Porque se ele não amasse a gente, mesmo sendo a gente errando, ele não teria criado. E se você disser, não, mas Deus não sabia que ia dar nisso? Se Deus não sabia, ele não é o Todo-Poderoso. Isso quebra o primeiro dos 13 princípios do Rambam, do Maimônides. Então, pessoal, quando a gente começa a refletir fortemente sobre esse tema, isso ajuda muito a gente ter uma maior conexão e amizade com Hashem. Eu já falei aqui algumas aulas minhas que existem muitas mitzvot da Torá que nós podemos fazer através do pensamento. Pessoal, uau, 320 pessoas ao vivo, Baruch Hashem. Que muitas mitzvot nós podemos fazer de pensamento. Uma delas, e a principal delas, é sobre o Kiyum Eloki. Em português, é sobre a existência de Hashem e a reflexão sobre a providência divina. Nós temos que, de forma incessante, de forma realmente a todo tempo, nós temos que parar para pensar e refletir sobre o que é Deus. Como Ele quer que eu haja para Ele? Quais são as provas lógicas e filosóficas na minha mente que Deus me ama? Como eu posso garantir que Deus vai ouvir as minhas rezas? Mas não porque eu sou um interesseiro, e sim porque de verdade eu quero fazer a vontade dEle. A lei da expectativa e da frustração, ela é muito perigosa, porque ela acompanha a todo instante o seu crescimento e o meu crescimento espiritual. Quanto mais você sabe Torá, mais vem o sentimento de frustração e te fala, viu? Você sabe Torá pra caramba e foi lá e deu mole e caiu naquilo? Como é que você errou? Como é que você fez aquilo? Como é que você teve coragem? Você não gosta de Hashem. E aí você fica mal, meu Deus. Tal. Por isso que muitas pessoas, justo quando elas começam a crescer em espiritualidade, em Torá, é quando eles começam a criar um certo tribunal contra si mesmo, da qual ele sempre sai injustiçado, da qual ele sempre sai, melhor, culpado. E é impossível criar uma amizade assim com Hashem. A maior prova disso tem o livro Began Emuná, Jardim da Fé da Emuná, que eu tive um mérito muito grande já de fazer um projeto com Rav Shalom Arush, chamado Geulah Miad, que é Redenção Já, da qual a gente conseguiu trabalhar com o livro em português e, ao todo, espalharmos mais de 1000 livros doados. Eu tive um mérito muito grande de me aproximar desse Rabino Breslev, tão grande hoje em dia, por mais que eu não sou Breslev, mas eu amo muito o Rebbe Nachman. E eu via, não só nas palavras que o Rav Shalom Arush escreveu no Jardim da Emuná, como eu vi nas próprias aulas que eu ia muito na quarta-feira, que até hoje ele tem quarta-feira, que ele dizia isso de forma clara. Ele pegava exemplos, pessoal, de dois amigos, o amigo A e o amigo B. O amigo A é uma pessoa muito religiosa, tudo ele faz de forma estrita, nada ele erra, porém ele não é feliz, ele vive frustrado, e ele não consegue ver Hashem respondendo às rezas dele. O Rav Shalom Arush conta no próprio Jardim da Emuná, no livro grande, porque em português diminuíram ele a metade,
Quando ele fala no livro original dele em hebraico, que vem o segundo, ele fala que o segundo não é tão religioso, ele não é tão restrito com cada lei judaica, mas ele é uma pessoa com emuná, com fé judaica. Ele fala com Hashem, ele agradece a Hashem, ele pede perdão para Hashem quando tem que pedir. Ele não fica com vergonha de falar com Hashem. Ele tenta agir sozinho, igual como ele age em público, ou seja, sabendo que tem olhos o assistindo, e ele se sente muito mais feliz. E o Rav Shalom Arush responde: tá certo que você, amigo A, você se importa muito com leis judaicas, e isso você vai ter muita recompensa por isso. Cada lei rabínica que nós fazemos, cada lei da Torá explicada pela Torá oral, cada costume judaico vai ter recompensa. Isso é 13 princípios do Rambam, isso é garantia da Torá escrita. Torá escrita. Parashá Kitavó, que fala sobre o que vai acontecer com o povo se aproximar da Torá e o lado contrário se afastar da Torá. Torá escrita, promessa de Hashem, recompensa sobre cada costume, cada ato, cada lei rabínica, cada lei da Torá, tudo. Por outro lado, o Rav Shalom Arush falou para esses dois amigos: o seu amigo B, ele está fazendo algo muito importante. Ele está criando uma amizade com Hashem, da qual na amizade com Hashem se preza muito se eu estou errando ou se eu estou acertando. Mas se preza mais ainda o amor que eu tenho por aquele amigo, eu nunca quero estar longe dele. Na hora de eu rezar, na hora de eu falar com Hashem, na hora que eu tento ajudar outro judeu, ou uma pessoa não judia a fazer o objetivo dele, eu não faço isso só porque está escrito, eu não faço isso só porque eu tenho temor de castigo se eu não fizer. Eu faço isso porque eu amo Hashem. Eu faço ele porque eu sei que ele é meu paizão, porque ele também é o meu melhor amigo, como o Rebbe Nachman fala. Não tem problema ver Deus como seu melhor amigo, contanto que seja com respeito. Pode ver Hashem como seu melhor amigo. Então, quando eu começo a ver Deus dessa forma, eu acordo. Como é que eu acordo? Eu acordo já, sabe, salivando de alegria. O que a gente vai fazer, Hashem? Como vai ser o meu dia hoje, Hashem? Que presente que você vai me dar, Hashem? Mas no bom sentido, não interesseiro. Lado gostoso, prazeroso. Hashem, como é que vai ser o nosso dia? Poxa, Hashem, que legal que eu tenho esse eterno para usar. Hashem, obrigado. Sabe, igual uma criança fala com Hashem. Mas ele não é uma criança porque ele é um bobalhão. Não é porque ele tem um possível retardo mental que ele às vezes não consegue entender as coisas. Não. Muito pelo contrário. Ele é ingênuo no lado criança dele, justo porque ele adquiriu muita sabedoria. E é por isso que o rei Salomão, o homem mais sábio da face da terra, ele mesmo diz: En hadash tahat hashemesh. Não existe novo abaixo do sol. E mais ele diz: quanto mais a gente estuda a Torá, mais a gente vê que esse mundo é uma besteira. Ele escreve tantas vezes a palavra hevel, que significa besteira, uma coisa vã. Por que ele fala isso? Porque um dos sofrimentos da sabedoria é você entender o quanto esse mundo é uma enganação se você não age da forma certa. Berta, queria se você visse no Facebook, está funcionando normal? Por favor. Está funcionando normal? Obrigado. Você conseguiu botar as mensagens? Pessoal, a prova que realmente é desse jeito é que a gente vê a ligação que os sábios dos Sadikim têm com Hashem. Katonti Mikola Hassadim, como o Jacó falou para Hashem: Hashem, eu não sou nada perto das bondades que você fez comigo, sabe que Jacó, Yaakov, é o terceiro e mais importante patriarca, ele é o pai das 12 tribos, ele é o pai do povo judeu, e ele vai com toda a humildade. E ele não fala isso para Hashem porque ele leu lá no script, que é bonito falar assim para Hashem, porque Hashem Hokeret Alev, ele investiga o coração da pessoa. Não adianta falar coisas bonitas para Hashem, a gente tem que ser uma pessoa bonita para Hashem. E isso é o que o Rav Shalom Arush quer explicar para o amigo A, o porquê que ele não tinha o sucesso na vida que o amigo B tinha. Vocês sabem que tem uma história do Rebbe Nachman, que não dá para falar aqui nessa aula, porque eu precisaria de uma aula inteira para falar, chamado Maaseh Tam Vehacham, que é a história do ingênuo e do inteligentão, da qual eles eram muito amigos,
e no final das contas eles mostram a diferença de quem é o ingênuo, mas ele está sempre com Hashem, e o espertão, que no final das contas se dá muito mal. Tem um livro em hebraico que o Rav Shalom Arush explica, 400 páginas, só sobre essa história. A história deve dar 5 páginas, ele tem 400 páginas só de explicação. É fenomenal, não sei se tem em inglês também. A história do ingênuo e do esperto. Seria mais ou menos assim em português. Porque Raham é sábio, mas aqui o intuito é falar do espertão. E a gente vê o quanto o Rabbi Nachman, que ele mesmo diz, em cada folha das histórias que eu conto como parábolas nos meus livros, eles contêm tantas e tantas páginas de Gemara, de Kabbalah, de Alahá, de Torá, de tudo que eu boto ali dentro, em forma de história. O Rav Shalom Arush quis mostrar no final das contas que tem certas amizades que importam muito mais o que um sente pelo outro do que se você está sempre temeroso fazendo o que seu amigo quer. Até porque a maior parte das amizades que você sente aquela pressão de caramba, se eu não ligar para meu amigo, ele depois vai me encher o saco que eu não liguei. Quando é esse tipo de amizade, ele é uma amizade baseada em medo, é uma amizade baseada em interesse, é uma amizade baseada em temor. Ela tem a sua importância. Igual um judeu que teme Hashem tem a sua importância. Mas Hashem não quer que você só tema Ele. E Hashem não quer que você só ame Ele. Hashem quer que você consiga literalmente ter 2 asas. Assim como o pássaro voando, ele tem as asas uma do ladinho da outra, perfeitinha, equilibrada. O amor e o temor, de uma forma que você consiga conquistar tudo que você quiser nesse mundo. Mas não conquistar tudo nesse mundo que você quiser, como se fosse para usar uma mágica, para no final das contas mostrar sua verdadeira cara e só seu interesseiro. Não é um cara de Hollywood que o sonho dele é ser uma modelo ou um ator, porque no final das contas dane-se o cinema e a cultura. Ele quer ser milionário mesmo e ter drogas e mulheres. Não. É realmente ser verdadeiro. Não adianta mentir para Hashem. Não adianta dar aquela enganadinha. Né? Às vezes o ser humano ele é assim. Ele é tão bobinho. Nessa hora ele é um ingênuo. Só que um ingênuo negativo. Ele pensa numa coisa errada. E na hora de rezar para Hashem, ele muda um pouco as palavras. O que adianta? É isso que mais interfere na amizade sua e minha com Hashem. O que mais interfere na nossa amizade com Hashem é a gente achar que Hashem é bobo. É a gente não entender o quanto Hashem quer que antes de tudo a gente fale a verdade. A minha mãe, eu lembro, minha mãe, Baruch Hashem, até os 120 anos que ela tem, Bezat Hashem, minha mãe quando era pequena me falava, fala a verdade. Porque se você falar a verdade, por mais que seja difícil, eu não vou te bater, eu não vou te castigar, você vai ter falado a verdade para mim. Mas se você mentir e eu descobrir, você já era comigo. E eu lembro daquele temor. Aquele temor. E graças a Deus ela botou esse temor. Não é mais a educação de hoje em dia, que grande parte das educações é tudo nojento, ridículo. Pai e mãe achando que é amiguinho do filho. Daqui a pouco, como eu já vi, né, indo para boate com o filho, para ver quem pega mais, se é o pai ou o filho, ou se é a mãe ou a filha. É uma vergonha. A educação verdadeira é o seguinte: enquanto você não consegue entender o amor, você vai pelo temor. Mas você sempre tem que engatinhar para entender que o amor é o nível mais alto. É o nível mais doce que você tem em relacionado com Hashem. É uma amizade que você vê que ela é duradoura. Conta tudo para Hashem, não fica com medo. Quanto mais você conta para Hashem o que você acha que faz errado, ou que está nas maiores profundezas do seu pensamento, mais Hashem vai achar bonitinho, ele vai achar fofinho, ele vai dizer, cola kavod, obrigado por me contar. Eu já sabia, mas o ato de você me contar com o coração tão aberto, me faz querer como pai te dar tudo de presente. O tudo que Hashem dá pra gente de presente nesse mundo, nessa nossa amizade eterna com Hashem, nem sempre significa tudo nesse mundo físico. Hashem, ele não quer só fazer a nossa vontade. Ele quer o melhor pra gente. Uma criança que tem alergia a leite, ele quer tomar leite com Nescau. O pai fala não. A criança vai chorar.
talvez se ela já sabe falar, vai dizer, meu pai não gosta de mim. Quando ela crescer, ela vai dizer que graças ao pai dele, por ter proibido aquilo, agora essa criança cresceu saudável. E ela tem a oportunidade de viver até mais velho e poder conquistar coisas muito mais maravilhosas do que só o teu leite com Nescau. Toma de soja. Até isso Hashem criou para vocês soluções. Hashem, ele é tão bondoso e a piedade dele é eterna, a tal ponto que Hashem sempre fala assim para você. Sempre entenda que Hashem está dizendo exatamente essa frase. Olha, eu estou proibindo o jeito A, mas eu vou criar um genérico do jeito B só porque eu te amo. Só porque eu quero ver você mimado e feliz. Hashem proibiu porco e hoje em dia você tem peixe que tem a semelhança de gostos com o porco. Hoje em dia você tem camarão e você tem peixe que tem gosto parecido com camarão. Você tem carne com queijo e você tem hoje em dia um queijo que ele consegue ser um queijo parve, ou seja, queijo de soja, que bem temperado parece super igual, ou uma carne que é feita tão temperada que não parece que é carne, parece que é verdadeira, um leite de soja, ou um leite de amêndoas, ou um leite disso, daquilo. Açúcar eu não posso, mas Hashem botou o mel. Você não pode nenhum dos dois. Hashem, ao longo do tempo, foi tendo a estévia. A estévia, que é uma planta que ela adoça 100 vezes mais do que o açúcar. O adoçante, ou seja, Hashem não chegou para você e falou, não pode e acabou. Quero ver você chorando mesmo, vambora. Eu sou Deus aqui na parada e é para você chorar. Pessoal, recorde mundial, 365 pessoas ao vivo. Primeira vez que nós chegamos nesse número. Galera, então vai chegar Hashem para a pessoa e vai dizer, você está achando que eu quero teu mal? Você está achando que eu quero que você sofra e fique chorando pelos cantos e eu diga, eu Deus estou sendo enaltecido no mundo. Yes, vai torar. Óbvio que não. Hashem, por ele ter criado a humildade, esse conceito maravilhoso chamado humildade, significa que Deus é eternamente humilde. Porque tudo que ele criou de forma limitada, ele é de forma ilimitada. Então, quando Deus falou para você não, é porque ele ao mesmo tempo está dizendo 1000 vezes para você sim. Quando ele diz para você não pode isso, é porque ele está querendo que você preste atenção nas outras 1000 coisas e fatores da vida que ele está te dizendo sim. Só que em vez da gente olhar para o lado e olhar os 1000 sims, a gente prefere bater naquela tecla. Viu? Fazer o quê? Hashem é gente boa com um, com outro ele não é. Vai saber, né? O que eu fiz para merecer? E aí começa aquele vendaval de frases pessimistas que daria até um belo ator no teatro. Para que esse chorão? O Rav Shalom Arush, ele tem não sei quantas aulas e CDs e livros pequenos que ele fala sobre Leit Bahien, sobre o choramingão, o verbo choramingar. Ele fala que a maior prova da nossa Torá Sagrada, de que choramingar, não chorar, chorar muitas vezes é importante. O cara que fica choramingando, o bebê chorão, é a pior coisa. É que a pior data do calendário judaico é 9 de Av. E todo mundo sabe por que ela foi decretada? Foi quando os espiões foram olhar Israel, na época do deserto, voltaram e o povo começou a chorar, dizendo que droga, Israel tem gigantes, Israel não é tão assim, parecendo como leite e mel, como Deus falou, e me batam no Egito de volta, vou chorar. Hashem falou, é? Vocês estão chorando sem motivo? No problem! Eu vou dar um motivo bom para vocês chorarem durante todas as gerações. Fiquem à vontade. Se vocês querem tanto assim chorar, tá bom, eu faço a vontade de vocês. Mas a gente sabe que só tem uma data no ano que de verdade nós temos que sofrer tristeza, que é 9 de Av. Pega as outras e vê a diferença entre a piedade e a severidade. A severidade de Hashem foi quando ele colocou o calendário nosso 9 de Av. Agora olha a piedade. Toda semana a gente tem Shabat. Shabat por si só é o dia mais sagrado do ano. E Yom Kippur, que é o dia mais importante do ano. Festa. Nós temos Rosh Hashanah 2 dias, nós temos Pesach, Shavuot, Sukkot, Tu B'Av, Tu B'Shvat, Purim, Hanukkah. Nós temos tudo que você puder imaginar. Nós temos Bar Mitzvah para menino, Bat Mitzvah para menina, nós temos data de quando nasce o aniversário, que é costume judaico abençoar os outros quando é seu aniversário.
você tem casamento, você tem 7 dias após o casamento para poder fazer refeições de alegria, você tem Brit Milá, o 8º dia você tem Pidyon Ben, que é tipo salvar o bebê de precisar trabalhar no Beit HaMikdash quando é o primeiro filho, quando é primogênito e é de parto normal. Você tem noivado. Você tem Sefirat HaOmer, que são 50 dias entre Pessah, saída do Egito, até Shavuot, que são 50 dias de enaltecimento espiritual que valem como festa, que é melhor, é importante, está bonito. Você tem todo o mês Rosh Chodesh, que é o primeiro dia do mês, que é um dia que o próprio Rebbe Nachman fala que no mundo espiritual as pessoas menos elevadas conseguem encontrar as mais elevadas, condução da família, em Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, a tua tchuvá, seu arrependimento é mais aceito. E aí você tem teu aniversário do teu amigo, você aniversário dele, aniversário daquele. Você tem datas comemorativas quando acontece alguma coisa em especial naquela geração. Aconteceu um milagre, uma guerra foi vencida, aquela pessoa está doente e não está mais. Hashem te dá milhões de vezes mais piedade do que severidade. E a gente ainda prefere ficar com a cara fechada e olhando o mundo como se fosse... que droga. Não é à toa, pessoal, que eu procuro perceber isso muito. E dentro também dos meus defeitos. Porque eu mesmo gosto de escutar o que eu falo. Para procurar ser sempre cada vez mais autêntico nas minhas atitudes. Porque todos nós temos que melhorar. Não é porque agora eu sou rabino dando aula que eu sou o rei da cocada preta. Eu estou aqui para tentar ensinar o que eu mesmo tento me melhorar no dia a dia, assim como vocês, sem tirar nem pôr. Uma coisa que é assustadora para mim é quando você vê uma criança chorando e um adulto falando: por que você está chorando? Criança chorando não dá para ver isso. Sério, criança chorando já é demais. E aí você vê um adulto rindo demais, chega no trabalho dando uma boa risada. Como é que as pessoas ficam? Esse cara é retardado? O cara é mongol? Eu, hein? E aí, você tá bem, cara? Tá tudo bem contigo? Bebeu muito? O que aconteceu? Ganhou na loto? A própria pergunta que a gente faz para um adulto quando tá feliz demais já é irônica. Já é tipo, e aí, cara, tá maluco? Tá rindo do quê? Quando era para ser exatamente o contrário. A criança nem sabe direito quem ela é. Ela não tem sabedoria sobre Hashem. Ela não sabe qual é o seu objetivo do mundo. Ele não tem ainda sua alma gêmea com ele. Ele tem muita coisa que falta. Então tudo bem ele chorar. A criança é muito egoísta. Eu acho que a criança é tudo de bom, tá, pessoal? Mas a criança, ele vem com muito egoísmo. A Guimarães fala isso. A criança tem muito egoísmo. Tudo é eu. E o adulto, ele pode entender Hashem. O adulto pode, em qualquer momento do dia dele, pegar um livro. Você vai de ônibus para o seu trabalho? Olha quanto tempo você tem para estudar Torá. E teve trânsito. Que bom mais Torá. Só falar para o chefe que teve trânsito, não tem o que fazer. E se o chefe te tirar do trabalho por causa disso, então não foi o chefe, foi a Hashem que tirou, porque ele que botou o trânsito. Você está de carro e fica mandando buzina pro carro da frente. Isso é falta de emuná, falta de fé. Se você está vendo que aconteceu, não é que o cara está dormindo e uma buzinada vai acordar ele. Aí você pode fazer teu esforço. Obrigado, Berta, pelo melhor chazinho do mundo. Não é que você agora está buzinando porque o cara está dormindo. Aí tudo bem, você até fez uma coisa boa, você está ajudando o cara a acordar e sair da frente do trânsito. Não. Aconteceu alguma coisa, tem uma senhora saindo do táxi na tua frente, ela sai devagar demais, e você... Pé. Que emuná é essa? Chegou já minha fãzinha aqui já para assistir a aula. Né? Você quer falar amém para Brahado, Babu? Do papai? Bom, pessoal, aproveitar que minha fãzinha aqui, mais novinha, está me assistindo. Pessoal, vamos fazer um Lehaim. Tenho certeza aí que já tem centenas de pessoas que preparam café e chá e fico maravilhado com isso. Como eu queria ver a cara de todos vocês, ainda mais aqui na minha frente. Pessoal, quem está ao vivo, fala amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niyah b'dvaro. Kol hakavod. É? Ela falou um amém meio assim, uau, estão me olhando. Eu fiquei imaginando o que é para uma criança de 2 anos olhar o pai falando por uma câmera de celular e tentar entender o que ele está fazendo, né? Papai ficou maluco. Pessoal, quero falar de algumas coisas legais mais para vocês. Umas coisas legais. Uma das coisas que mais provoca uma frustração dentro da nossa possível amizade com a Hashem é a confusão dentro da sabedoria da providência divina em relação a pessoas boas e ruins.
Isso é uma coisa básica. Tá certo? Vamos falar o que eu quero dizer. Eu vejo uma pessoa ruim se dando bem. E eu falo, como pode ser? Pessoal, botem bem forte isso na mente e no coração de vocês. Quando uma pessoa que ela é claramente má, eu digo claramente má porque nós não somos Deus para sair julgando todo mundo. Mas quando você vê uma pessoa que é claramente má, serial killer, estuprador de criança, já foi preso 10 vezes. Tá claro que ele é uma pessoa que não é muito boa. A Torá não diz para você, seja um trouxa e chama ele para tua casa, para ele dormir no quarto da tua filha. Esse não é o Deus de Israel, esse não é o Deus que criou o mundo. Esse é o Deus da idolatria. Esse é o Deus que foi criado pelo ser humano. Que as pessoas dizem, dá um tapa na minha face e eu te mostro a outra. Isso não é Deus. Isso aí é uma invenção humana e muito, muito ruim. Que deveria, se fosse mais inteligente, uma invenção melhor, ganharia mais ibope. O Deus do povo judeu e o Deus que criou o mundo, ele diz o seguinte, se você vê que uma pessoa, ela tem já experiência de fatos, que ela é uma pessoa má, então se afaste dela brutalmente e aprenda somente uma coisa dela, o que não fazer. E às vezes nós vemos essas pessoas se dando bem, então saiba uma regra. Guemará, Tratado de Rosh Hashanah, explica, que é justo sobre o julgamento da pessoa, para onde ela vai, então lá se fala sobre esse tema de pessoas ruins se dando bem. Essa pessoa, quando ela é claramente má e está se dando bem, com 10 mil aspas, o que é bem? O que é bem para um gangster? O que é bem para um traficante? Mulher, droga e cerveja. E se dando bem, que já tem que ter muitas aspas, ele vai acabar no dia que a pessoa morrer. O que eu quero dizer, pessoal? Eu não estou querendo aqui jogar praga para ninguém, mas eu só estou lembrando o que a Torá diz. Quando uma pessoa é má, o que Deus faz? Ele fala, bom, eu já vou pagar a pessoa nesse mundo. Se ele beijou a mão da mãe alguma vez, se ele atravessou uma idosa na rua, se ele uma vez ajudou uma instituição de caridade, ok. Mas ele é mau? Mau de verdade? Então eu vou pagar ele já nesse mundo. Toma aí os desejos que você quer. Toma. Que vai ser um trocado, na verdade. Quando você sair desse mundo e a gente se encontrar, a gente vai bater um papo bem legal. Porque o mundo espiritual verdadeiro, ele é o eterno. E ninguém foge dele. Ninguém foge de Hashem. Hashem, ele é o maior paizão do mundo. Mas quando ele vê que a pessoa quer fazer Hashem de bobo, ou quando ele vê que a pessoa quer montar em cima dos prazeres que Hashem está dando, isso não vai dar certo. Isso se chama na Torá Ramaut. Ramaut significa agir com falsidade. É aquela pessoa que reza antes de sair para roubar, sabendo que é errado roubar. Se ele sabe que tem alguma coisa que é permitida fazer, e ele quer rezar para Hashem, reza para Hashem, à vontade. Peça para Hashem para que aquilo aconteça de forma permitida, à vontade. Hashem, eu preciso de um salário maior. Pede para Hashem, faz teu esforço, tudo bem. Mas roubar de uma pessoa e ainda falar Hashem, obrigado, é tentar viver a sua própria realidade. Isso é idolatria. Isso normalmente não dá certo. Porque depois também é muito difícil sair disso. É muito difícil a pessoa conseguir sair fora disso. Pessoal, estamos aí quase 370 pessoas ao vivo e eu estou impressionado. Eu gosto sempre de dividir com vocês porque é uma alegria inusitável o ato de ver tantas pessoas, imaginar o que seria quase 400 pessoas aqui juntas em cima no salão. Isso emociona. O lado de saber o quanto a gente está enaltecendo a Torá e falando de coisas boas. Galera, Berta, fica de olho na hora que vai cair a câmera. Pessoal, a ansiedade do ser humano, ela também faz com que a gente veja Deus como injusto. Berta, tira que já está balançando, acaba caindo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou atrás de um emprego e não estou conseguindo um emprego. Todo mundo me diz não, todo mundo diz que eu não tenho experiência, que é até aquela piada de todo jovem brasileiro ou mundial quando vai trabalhar. Ele vai pedir emprego e a pessoa te fala, eu preciso de alguém com experiência. Ele fala assim, mas eu acabei de me formar. Pois é, eu preciso de alguém jovem com experiência. Aí você vai no outro e fala, eu preciso de alguém com experiência. E se você já está velho, ele fala, eu preciso de alguém novo. Não, mas eu tenho experiência, mas você já está velho. Então, isso é a saturação do mercado. A saturação do mercado faz com que torne-se quase impossível as exigências. Né? E aí a gente começa a falar, poxa, Deus é injusto.
Você sabe quantos alunos eu já vi nesses meus 7 anos? Mais de 7 anos. Que eu já vi pessoas falando, poxa, não pode ser. Deus não gosta de mim. Sério, não pode ser. Deus não está me ajudando. Eu vejo fulano se dando bem, fulano conseguindo emprego. Eu não. Aí do nada o cara vai lá, bum, consegue o melhor emprego possível a tal ponto que até as outras pessoas estão com inveja. Aí quando você vai chegar nessa pessoa e falar de forma dócil, viu só como é que a Hashem gosta de você? Se essa pessoa ainda for pessimista, ainda não tiver ajeitado a mente dela com a Hashem, sabe o que ela te responde? Foi 1 em 1000, foi tipo, calhou de acontecer, mas de resto continua tudo na mesma. E aí você não fica com raiva, você fica com pena dessa pessoa, porque essa pessoa não está entendendo nada. Enquanto Deus não faz o que Ele quer, Deus não é legal. Quando Deus faz o que Ele quer, Ele é legal, mas fica naquela de Deus. Poxa, eu sei que você é meio vacilão comigo, mas tenta ser mais legal como você foi daquela vez, como se fosse, pô Deus, dá uma acordada aí, lembra de mim? Como está errada essa forma de pensar. É por isso que aquele amigo B da história do Rav Shalom Arush, que ele vem e fala, Hashem, como eu te amo, como eu quero, Hashem, cuida de mim, Hashem, eu te amo, Hashem, eu estou emocionado, Hashem, eu quero conversar com você. Por isso que essa pessoa se dá melhor. Hashem, conceito que vocês têm que saber, muito importante. E eu também tenho que botar no meu coração cada vez mais forte. Hashem, ele prioriza a relação entre a pessoa e o próximo mais do que a relação entre a pessoa e Deus. Ele prefere que você priorize mais entre a relação pessoa-próximo do que Deus e ele. Qual é a prova? Se alguém me perguntar, Rabino, eu quero uma prova de que você está falando a verdade. Vou dar a prova para vocês. É o caso de Sotá. O caso de Sotá é o caso da mulher infiel que ela inicialmente traiu o marido com alguém e já foi vista 2 vezes com testemunhas corretas de que ela se trancou com um cara da qual o próprio marido já advertiu, dizendo, não quero que você se tranque com ele. E ela foi lá e se trancou de novo com ele, mesmo sabendo que o marido não quer. E aí, isso é o bastante para realmente levantar, né? Tem várias leis para isso. E a mulher vai. O que o Kohen Gadol, o sacerdote máximo, faz? Ele pega o nome de Hashem em barro, em argila, barro, e ele desfaz no copo de água da qual essa mulher vai beber. E se essa mulher de fato traiu o marido, ela morre ali mesmo. E se ela não traiu o marido, então esse sofrimento que ela passou vai fazer ela ser uma mulher mais sábia, ter filhos tzadikim e ter tudo de bom. Tá certo? Lembrando que nenhum marido pode chegar e falar, vou levar minha esposa porque eu tô afim, porque eu sou ciumento. Não. É coisa pesada mesmo. É quando a sua mulher praticamente só tá faltando dizer para você, eu te traí. Só em casos muito, muito sérios assim que pode levar a mulher. E hoje em dia não tem mais o Beit HaMikdash. Né? Então já não temos isso há mais de 1940 anos que não tem mais isso. Mas, o que Deus mandou fazer mesmo? Mandou pegar o nome dele e apagar e botar na água. Sendo que ele mesmo, Deus, fala o que na Torá? Que existe uma proibição clara da Torá de que quem pega o nome de Deus e destrói, ele está fazendo as maiores proibições de apagar o nome de Hashem. Não pode apagar o nome de Hashem. Não pode. Em computador não tem problema. Porque computador é como se fosse uma luz que está piscando. Então ela não é existente a todo tempo. É uma luz que pisca, volta. Quando você fecha uma página da internet que está o nome de Deus, isso não é considerado apagar. Se você escreve num texto o nome de Deus e apaga, isso não é considerado apagar. Para deixar claro para vocês. Mas escrever com caneta ou lápis, que ele está lá, não é que não é que a tinta da caneta está indo e voltando. Ela ficou lá. E ela vai ficar fixa por 24 horas. Mínimo, caneta e lápis. E você apaga um problema. Deus está mandando apagar o próprio nome dele. Para quê? Para talvez salvar aquele casamento. Talvez a mulher não traiu. Deus, ele apaga o próprio nome dele, que é uma coisa que ele mesmo disse para não fazer, para salvar um casamento. O que Deus está querendo falar para você? Prioriza entre você e o próximo. Por isso que Avraham Avinu, o primeiro patriarca Abraão, estava falando com Hashem na tenda dele. Né? No 3º dia após o Brit Milá, que é um dia muito doído, ele já tinha 99 anos. E quando chegou 3 anjos que pareciam árabes que estavam viajando, Avraham
Hashem falou para Hashem, eu tenho que receber visitas. E Hashem gostou, achou correto o que Avraham fez. Porque Hashem mesmo mandou Avraham estar nesse mundo para quê? Para fazer o bem ao próximo, para trabalhar, para fazer as coisas boas. Óbvio que nós temos que dar muita importância entre a relação entre a gente e Hashem, né? Não há dúvida. Porém, o fato de nós sabermos priorizar também e mais a relação entre a gente e o próximo, isso cria alicerces de amor e piedade de Deus para com a gente. Quando você fala, Hashem, por favor, me dá mais saúde, sabe qual é uma das coisas principais que Hashem olha? Será que você que está pedindo saúde se importa com a saúde de outra pessoa? Ou você só está pedindo saúde para você porque só você importa? Nessa hora, mais importa como você agiu com o outro do que o quanto você está rezando para Hashem. Por mais que a reza nunca pode ser deixada de lado, mesmo que você é um errante, porque todo ser humano é errante, então continue rezando. Se você desistir e ficar frustrado, você quebrou a primeira regra que a gente deu na aula hoje. Tá certo? Mas, por outro lado, pense, estou fazendo pelo outro? Eu tenho um costume aqui, pessoal, quase 390 pessoas ao vivo. Eu tenho um costume que eu faço, que eu não sei quando que eu criei, que é um costume que eu faço, Bli Neder, a gente sempre tem que dizer sem promessa, porque se a gente não fizer o costume uma vez, vai estar fazendo uma coisa errada. Toda vez que eu escuto uma ambulância, eu faço um salmo. Os que eu sei de cabeça. Faço um salmo e faço uma reza pedindo para Hashem para dar cura para todos os doentes, judeus. Amém. Tanto que minhas filhas, quando eu escuto uma ambulância e eu não escutei, papai, passou uma ambulância, rápido. E eu faço um salmo. Por que eu criei esse costume? Porque eu falei, poxa, como o ser humano é egoísta. Às vezes você está deitadinho, comendo um chocolate, assistindo uma aula de Torá, e aí você escuta uma ambulância. Sabe o que significa? Significa que agora tem uma família desesperada. Tem alguém que pode estar morrendo. Tem pessoas agora que podem ficar órfãos. Tem uma esposa que pode ficar viúva, Deus me livre. E eu simplesmente tiro a atenção e continuo fazendo o que eu quero. Isso é egoísmo. Isso é uma demonstração que a gente muitas vezes só se importa com a gente. Não é à toa que uma das segulot mais fortes para Hashem te curar é quando você reza por outro doente. Porque está escrito na Torá que quando você reza por outro doente e por você, Hashem te atende primeiro. Porque você está rezando pela outra pessoa. Ah, mas Rabino, talvez eu esteja fazendo com um pouco de interesse quando eu rezo por outra pessoa. Mesmo assim faz. A Torá não disse, seja perfeito e depois faça as mitzvot. Não. A Torá diz, faça as mitzvot para tentar um dia ser perfeito. Então, esse discurso, essa oratória de que eu tenho que ter nível muito alto para fazer certas mitzvot, ele é yetzerará. Ele é aquele mau instinto negativo te afastando de Hashem. Sabe quantas pessoas eu já escutei dizendo na minha vida, eu não vou colocar tzitzit porque eu ainda não me sinto pronto. Eu ainda fico com mulher na boate, eu ainda faço... Eu falei, o que tem a ver? Se você esperar um dia ter um nível espiritual para fazer uma mitzvah, sendo que a única forma de você crescer espiritualmente é fazendo mitzvah, você acabou de se colocar numa armadilha eterna, da qual você nunca vai crescer e nunca vai fazer mitzvah. Pronto, você é como se fosse um morto. Para de ser bobo. Bota tzitzit. Ah, mas talvez eu fique com uma menina. Bota tzitzit. Uma coisa é botar tzitzit, uma coisa é você fazer besteira. Bota tzitzit. Ah, mas eu fico com vergonha de botar tzitzit e fazer uma coisa errada. Que bom que você sente vergonha, mas mesmo assim bota tzitzit. A gente tem que ter uma cabeça muito sábia na hora de tomar nossas decisões com Hashem e na hora de fazer nossas decisões em relação a mitzvot. Não é à toa que nós temos que ser cabeça acima do coração. Pessoal, uma coisa que eu nunca falei aqui na aula, deixa eu ver se eu consigo até mostrar numa folha, eu acho que vocês vão gostar muito. Pena que eu não tinha pedido para minha esposa antes, já que minha letra é meio triste, mas deixa eu fazer aqui. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês uma coisa bem legal, uma coisa de Kabbalah. A gente sabe que pela Kabbalah, deixa eu fazer em negrito para vocês verem melhor. Olha que legal, pessoal, presta atenção comigo. Como se fala cérebro ou intelecto em hebraico? Se fala moar. Moar.
Moar começa com a letra Mem, que é como se fosse o M de macaco, que é essa letra aqui de cima. A primeira letra daqui de cima, ela é a letra Mem, como se fosse de mamãe, da palavra cérebro, intelecto. A Torá fala que o cérebro, que é o intelecto, a razão, ela está acima do coração, que está acima do fígado. O fígado é o órgão da qual tudo que você come e bebe passa por lá, ele é muito irrigado de sangue e ele está ligado ao teu instinto animal. Agora presta atenção comigo. Qual é a segunda parte? Coração, né? A mente está acima do coração. Como se fala coração em hebraico? Lev. Lev. Qual é a primeira letra da palavra lev? De L. L de lápis. Lamed. Que é a segunda letra aqui, ó, que eu estou apontando. L de Lamed. E aí, está escrito fígado. Como é fígado em hebraico? Muito interessante. Fígado se chama kaved. Kaved em português é pesado, porque ele é um órgão pesado. Órgão que ele trata de todos os alimentos, todas as porcarias que a gente come e bebe. Tudo que vai sobrar também, tudo passa pelo fígado. Tudo. E aí, kaved, kkk, ela começa com a letra kaf, que é como se fosse a letra C de cachorro. Que é essa letra aqui de baixo. Kaf. Olha que loucura que vai dar isso aqui. Se você for uma pessoa que for moa, cérebro, acima do coração, que é lev, acima do kaf, que significa fígado, qual é a palavra que vai dar, de cima para baixo aqui? Meler, rei. Rei em português. Todo aquele que consegue estruturar sua mente acima do coração, que é o discernimento dos sentimentos, acima do seu instinto animal, que é cheirar comida, já querer avançar, estou com sono, então vou começar a dar patada em todo mundo. Se você consegue fazer isso, você é um rei. Literalmente é a ordem quando você está em pé. Cérebro acima do coração, acima do fígado. Inclusive a Torá fala, quando você dorme, tudo se mistura, porque fica tudo na mesma linha. Por isso que a gente tem tanto sonho maluco, tanta coisa bizarra e horrível aparece como certo no sonho. Agora, o contrário, acho que vai surpreender vocês mais ainda. Se você é uma pessoa que é lá de baixo, fígado, instinto animal, acima do coração, que é discernimento correto de sentimentos, acima do cérebro, então você é o que, como se lê ao contrário? Klum. Klum em hebraico é nada. Você seria um nada. A pessoa que deixa o seu instinto animal sobrepor ao seu coração e sobrepor à sua razão, ele se torna um nada nesse mundo. Pessoal, lembrem muito dessas 3 letras, que elas podem formar um pensamento tão inteligente e tão sábio. O que significa daqui é que nós temos que sempre estar domando ao máximo os nossos pensamentos, como a gente age e tudo mais. Não é à toa que a gente tem um pensamento judaico de que nós temos uma boca e dois ouvidos. Para dizer o quê? Que nós temos que ouvir, escutar 2 vezes mais do que nós falamos. Não é à toa que logo no primeiro capítulo do Pirkei Avot, que é a ética dos pais, lá está escrito que um sábio fala que a maior sabedoria que ele encontrou na vida desde pequeno é o silêncio. Porque enquanto você está silencioso, você ganha 2 vezes. Primeiro, você ganha porque você aprende. E nessa vida, a gente tem que aprender muito para um dia ensinar. Segundo, você não mostra as suas fraquezas ou não faz proibições com a fala que você deixa de fazer quando está em silêncio. Vamos olhar o lado contrário. Quando você sempre é uma pessoa que só quer falar, você não aprende, logo nunca vai poder ensinar. E você está sempre mostrando as suas fraquezas, o seu lado errado, o seu lado bobo e se enchendo de proibições com a fala. É por isso que Hashem colocou 2 vezes mais o ouvido do que a boca, para que a gente aprenda dessa forma, agirmos da melhor forma possível. É isso que é a vontade de Hashem. Pessoal, 390 pessoas, eu estou aqui, nunca vi isso, Baruch Hashem, eu estou muito feliz mesmo. Eu fiquei imaginando um salão cheio assim, e como eu gostaria de ser ao vivo, quem sabe em breve, fazer uma viagem de palestras pelo Brasil. Eu fico pensando nisso, por mais que é muito difícil para mim largar Israel, Jerusalém, mas às vezes algo dentro de mim me fala que seria uma boa ideia. Ver o rosto dessas pessoas que me escutam, que me veem, poder agradecer essas pessoas pela aula de Torá que eu posso dar e a gente está aqui aprendendo junto, tomar um chá juntos, que seria demais, falar vai Torá juntos, que seria demais. Quem sabe, se Deus quiser, pode ser um sonho realmente se realizando. Galera,
Quero terminar essa aula primeiro dizendo que a próxima aula eu estou na dúvida entre os 3 assuntos, então eu não queria aqui como é que fala essa palavra? Premeditar e já sair falando, porque talvez mude. Então, se Deus quiser, eu vou falar na própria quarta-feira sobre essa aula, agradecendo eternamente pelo Rafael Silva, que está gerenciando principalmente a parte de marketing e digital e beleza das minhas aulas. Eu estou extremamente feliz, agradeço ele eternamente pela pessoa maravilhosa que ele é. Por último, quero convidar você a patrocinar esse meu trabalho, a patrocinar essas minhas aulas, a patrocinar esse projeto, que hoje em dia não é mais só dar uma aula, é vivenciar a vida de milhares de pessoas, com as suas perguntas, com os seus casos, com as aulas que a gente fala aqui, com as mensagens e o que eu puder ajudar. Quando eu acabo essa aula, eu desligo essa câmera, com todos os vídeos que estão sendo liberados, 5 postagens por semana, não esqueça, todo domingo e quarta aula ao vivo. Segunda-feira, amanhã, vai sair o próximo vídeo de 1 minuto e meio, VaptVupt, pergunta e resposta. Toda quinta-feira, que é o curso, que vamos para a quinta aula já de Aprendendo a Rezar, nessa quinta-feira que vem, e sexta-feira sobre a Parashá da semana. Pessoal, vamos fazer uma yeshiva online, da qual a gente vai estudar muito, e você não precisa gastar 1 centavo, você não precisa sair de casa. Deixa eu me esforçar aqui, liga só você o seu celular, computador, estuda muita Torá. E caso você queira e possa, patrocine esse meu trabalho, melhor ainda se puder de forma mensal, entra no link aqui embaixo, clica pelo cartão, qualquer forma pelo PayPal, bota o valor a patrocinar e manda. Não faz modo mensal, que às vezes dá problema. Quando é unitário, avulso, tranquilo. E se você não quiser ser por cartão de crédito, entre em contato comigo ou bota o seu e-mail direitinho e fala, quero patrocinar. E aí eu te mando a conta do Bradesco do Brasil. Dessa forma, você vai estar me ajudando a não parar nunca esse projeto com a vontade de Hashem e criar cada vez mais estrutura para crescer, crescer, crescer e poder gritar o dia inteiro, vai Torá. Pessoal, como eu amo dar aula para vocês e como eu amo quando eu desligo essa câmera, olhar todas as mensagens que você colocou no YouTube e no Facebook. Bezat Hashem, que Hashem dê para você muita brahá e atzlahá, que Hashem dê para a gente somente decretos doces, que Hashem realmente se apiede de Hashem de todos os sentidos, que Hashem salve a gente de todas as coisas ruins, que Hashem dê pra gente saúde espiritual, mental e física, que Hashem dê pra gente somente motivos para comemorar, que Hashem dê pra gente Mashiach, Beit HaMikdash, que Hashem dê pra gente alma gêmea para quem precisa, que Hashem traga felicidade para quem precisa, que Hashem traga principalmente Torá e Mitzvot para todo Am Israel, para todos os Bnei Noah, o que se refere a Bnei Noah, e que Hashem dessa forma atenda nossas rezas, podendo atender a principal de todas, que Hashem seja o seu e o meu melhor amigo. Tudo de bom, Leitraot, Kol Tuv, e até a próxima.